No domingo à noite, em Porto União, aqui no interior do estado, um vendaval pegou muitas famílias de surpresa, causando vários estragos e mortes. Foram 5 óbitos. Para falar sobre isso e dar algumas dicas de como agir em um momento como esse, vou conversar agora com o diretor de Prevenção da Defesa Civil, Fabiano de Souza. Boa tarde, Fabiano. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Bom, situações que pegam as pessoas de surpresa. Mas o que fazer? O primeiro sinal de vento forte, o que fazer? Bom, o caso de Porto União e Ponte Alta do Norte foi um caso excepcional, diferente de vendavais que comumente acontecem e acabam atingindo algumas famílias. Isso é importante a gente ressaltar, porque a orientação que se dá para um caso como Porto União, por ser uma situação excepcional, não é a mesma que um vendaval comum. Vamos falar primeiro do vendaval, então, mais comum. Para esses casos, a primeira medida que as famílias e as pessoas devem adotar: procurem um local seguro, um local abrigado, com uma estrutura adequada. Então, ficar ao ar livre, você está exposto à ação dos ventos e aqueles objetos que podem ser carregados pelos ventos. Só para fazer uma dúvida, o que seria um local adequado? Um local protegido, uma casa, uma edificação de alvenaria, algum local que você não esteja exposto ao ambiente. Por isso que eu comentei que o caso de Porto União é uma situação excepcional, porque teoricamente eles estavam também no local abrigado, que era a própria casa. Mas, como eu disse, é uma situação diferenciada. Se nós estivermos falando de um vendaval mais comum, nós estaríamos falando aí de ventos de 50, 60, até 80 km por hora. No caso de Porto União, Ponte Alta do Norte, que já foi uma microexplosão, serve também para a questão envolvendo tornados, nós já estamos falando de ventos acima de 150, chegando a 200, pouco mais de 200 km por hora. Então, não é qualquer abrigo para esses casos excepcionais que seriam indicados. Quem está na rua, por exemplo, né? A pessoa está no centro da cidade, está a pé. O que fazer numa situação dessa? Pego totalmente de surpresa. Procure um local coberto, local abrigado. É claro que se você está na rua, num local totalmente descampado, você não tem muito para onde correr, porque não tem muito local. Então, a gente está mostrando só, Fabiano, as imagens do tamanho do estrago. Exatamente. Esse caso já é um caso, como eu disse, bem excepcional. Foi uma microexplosão, já é uma massa de ar descendente e com muita força e muita velocidade. Então, esse padrão construtivo que nós vimos, ele não é adequado para um caso desse. Vamos tentar fazer um paralelo para ficar mais fácil de nós entendermos. A força de uma microexplosão, a força de um tornado, ele arranca a estrutura do solo. Então, aquela casa ali, que era uma casa de madeira, as imagens mostram, ela ficou só o piso no local. Se nós pegarmos um local onde já tem uma cultura preventiva um pouco mais acentuada, que é o caso do corredor de tornado americano, Oklahoma, Texas, aquele tipo de estrutura, mesmo sendo de madeira, ela tem um abrigo subterrâneo. Aí desce, fica até passar toda a situação. E ele é cravado no solo. Não tem como... Então, fica no nível da superfície. A família fica protegida. Nas cidades existem os abrigos comunitários, que também é subterrâneo. Esse é um tipo que no Brasil ainda não é muito comum. O padrão construtivo brasileiro não favorece esse tipo de situação, as pessoas não têm a mentalidade de fazer isso. E os últimos eventos mostram que Santa Catarina é um local que tem risco de eventos como esse. Casos de descarga elétrica. Bom, descarga elétrica, assim, o vendaval, granizo e descarga atmosférica, descarga elétrica, são provocados por tempestades. São sistemas convectivos bem carregados que podem ocasionar esses 3 tipos de evento. Para todos eles, procure um local abrigado, de preferência que seja um local resistente, seguro. Residência de alvenaria é mais resistente do que uma residência de madeira, que é mais resistente que um parapeito ou algum toldo, alguma coisa mais coberta. Então, procure o local mais abrigado. Descarga atmosférica em local descampado, o homem acaba atraindo a descarga. Então, não se indica, por exemplo, ficar próximo de árvores, próximo de postes, próximo de locais que tenham a possibilidade de atrair esses raios. Locais metálicos ou
mais altos num local descampado. Usar o celular numa hora como essa, por exemplo? O celular não é um atrativo para a atrativo. descarga atmosférica. O grande fator é o ambiente que você está exposto. Então, se você estiver usando o celular, desde que ele não esteja ligado na corrente elétrica carregando. Se você está usando o celular dentro de casa, não é o problema. O problema é você estar usando o celular na rua, no local que é descampado. Não é o celular o problema, é você naquele ambiente. Exposto ao ar livre. Né? Muitas dúvidas, a gente tem que torcer para que não ocorram mais eventos como esse. A gente vai até corrigindo, não foram 5 óbitos, foram 4 óbitos, de qualquer forma. Pessoas que foram pegas, né, de surpresa pela força da natureza, e aí não tem, é difícil, né, o que fazer quando a pessoa não tem, até a casa vai embora. Um fator que é diferencial nisso, os fenômenos vão continuar acontecendo. Então, quanto mais as pessoas obtiverem informações e tomarem providências, saber o que fazer é mais importante. Bom, muito obrigada pela presença e pelas dicas valiosas. Obrigada.